Sheila, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui hoje ministrando a palestra para nós. E vou convidar o Tinho para fazer uma música para a gente entrar num ambiente vibracional mais elevado, que a música sempre ajuda a gente. Amigo, repasse o recado. No mundo estou bem empregado. Dentro desse meu ofício, não é sacrifício falar do amor. Esta é a hora perfeita, levante a cabeça, o dia raiou. Faça do sol o teu brilho e busca no filho do Pai seu valor. Siga silente os seus passos, perceba o calor dos seus braços. Jogue a semente do Cristo no terreno fértil do teu coração. A brisa calma do dia será o teu guia, estenda a mão. E a solução do problema, amigo, não tema, é o riso e o perdão. O amor do Cristo é a estrada perfeita, a justa colheita dos filhos da dor. É a esperança fazendo morada no peito daquele que nunca sonhou. É a vontade que traz a certeza de toda beleza que diz na canção. E a força dessa semente germina, brotando no fundo do teu coração, do teu coração. Siga silente os seus passos, perceba o calor dos seus braços. Jogue a semente do Cristo no terreno fértil do teu coração. A brisa calma do dia será o teu guia, estenda a mão. E a solução do problema, amigo, não tema, é o riso e o perdão. O amor do Cristo é a estrada perfeita, a justa colheita dos filhos da dor. É a esperança fazendo morada no peito daquele que nunca sonhou. É a vontade que traz a certeza de toda a beleza que diz a canção. E a força dessa semente germina, brotando no fundo do teu coração, do teu coração. Amigo, repasse o recado.
Obrigada, Tinho. E a gente sempre começa com um trechinho do Evangelho. Eu abri aqui nos Obreiros do Senhor. E tem 5 do capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao centro do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para não prejudicar a obra. Mas ai daquele que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos? Que recusaste lhes estender a mão, vós que esmagaste o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procuraste a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a pretendeste. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, Divino Mestre e amigo, é com grande alegria, Senhor, que nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, porque sabemos que nesses momentos nossos espíritos são alimentados das ideias que são trazidas pelo plano superior desses abnegados trabalhadores que em seu nome, Senhor, vem até nós, nos trazer bom ânimo, nos trazer esclarecimentos, nos trazer sustentação. Que nós possamos, Mestre querido, abrir os nossos corações para a mensagem desta noite, que nós possamos sentir a vossa presença entre nós, através dessa doutrina de luz. Que a sua paz, o seu enorme amor, a sua grande compaixão possa estar presente entre nós e que possamos fraternalmente, Senhor, nos irmanarmos para mais esse banquete de luz. Muito obrigado por mais esse momento e ser conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos aqui com a nossa amiga Leila, né, que foi uma grande trabalhadora da Casa do Caminho. A Tânia estava lembrando dos vínculos nossos lá atrás, né?
e que continua sendo nossa amiga. A distância não separa os corações que se amam e que têm ideais, né? Muito parecidos. Então, ela é nossa convidada dessa noite. E ela mesma pode falar do trabalho que desenvolve aí, Leila. Seria bom, porque talvez tenham pessoas que não te conheçam aqui. Aí você pode se apresentar e contar um pouquinho do trabalho que você desenvolve aí, tá? Então, você está com a palavra. Fique à vontade. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, né? Anteriormente, a gente estava comentando que é um prazer a gente rever os amigos, os velhos amigos, e conhecer e fazer novos amigos, né? Orivaldo, põe o rosto aqui, ó, que o Júpiter já perguntou de você, ó, ele está aqui agora, gente. Eu sou o assessor. Então, só que assim, acho que fizeram uma propaganda enganosa, entendeu? Porque o tema da palestra colocaram lá rumo, né? Colocaram o texto inteiro, o nome inteiro do livro. Não é tudo, gente. Eu peguei um texto dentro do livro, tá? Só vou fazer um recorte, mesmo porque também fiquei sabendo que vocês estudaram esse livro na Casa do Caminho, né? A Kátia me disse que não era todo mundo que tinha estudado. Falei, então vai ser esse mesmo. Né? Porque senão dava tempo de ter aprontado outra fala. Porque, assim, eu achei esse livro realmente muito importante, né? Ele nos coloca ao par do que está acontecendo, não só no mundo encarnado, mas principalmente na outra dimensão, né? E eu achei, assim, fabuloso o livro. Mas eu peguei para a gente fazer uma reflexão, a fala de Ismael, né? Porque a mim tocou muito essa fala do Ismael, do anjo Ismael, né? Tem muitas coisas bonitas no livro que toca a gente, né? Principalmente quando a gente ouve as descrições do Manuel Filomeno de Miranda, falando de Eurípides, né? Fazendo reuniões como dialogador no plano espiritual. Isso, assim, aquece o coração da gente, né? Eu achei muito importante essas falas, aprendi muito. Mas o que me tocou mesmo, que eu me dispus a trocar umas ideias, é essa fala de Ismael, que ele começa assim, filhas e filhos da terra, né? E aí ele vai colocando desde quando foi criado o orbe, né? Desde quando o planeta foi criado. E aí ele vai colocando assim, olha, das forças gasosas, as convulsões contínuas, né, que foram acalmados, os mares se acalmando. Então, conforme a gente vai lendo, né, a gente vai imaginando assim, imagina naquela época, né, dos vulcões, a Terra superaquecida, aquilo se resfriando, né? E agora eu vou ler uns trechos aqui que eu acho que, como a tia Marita fala, é bom beber na fonte. Surgiram os astros que passaram a iluminar as suas trevas, né? As trevas do planeta, né? Que estava incandescente ainda. E o céu transparente azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea do seu centro. Olha que beleza que é isso, né? Então, desde aquela época, esse céu que hoje nós vemos, que é azul, ele já foi projetado azul, né? E aí ele continua assim, falando, vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo o instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. E isso aqui eu acho que é de uma riqueza profunda. É o instante em que o ser humano veio habitar a Terra,
foi um instante culminante da obra de amor, né? Então, Jesus, que criou todo esse planeta, teve todo um planejamento, mas para quem que era? Era para nós. E quem que éramos nós, né? Nós, nós não éramos pedrinhas, nem plantinhas, nem animaizinhos mais, não éramos, né? Eu fiz alguns estudos, né? Inclusive algumas coisas até mesmo baseado no que o Geraldinho Lemos fala. E assim, nós não viemos para esse planeta e fizemos toda a caminhada evolutiva, né? Nós já encarnamos seres humanos, né? Não com esses corpinhos bonitinhos que temos hoje, com certeza, né? Deveriam ser corpos mais rudes, com pouca inteligência, né? Mas nesses milênios nós caminhamos. E essa obra de amor, né, que Jesus fez para nós, né? Para nós, assim, todos esses milhões que estão encarnados, mais outros milhões desencarnados, né? E aqui ele prossegue, Manuel Filomeno de Miranda prossegue dizendo da lei de progresso. Então, essa é a lei de progresso. Vou ler 2 itens que tem bem no início do livro, a questão 791 e 792. A 791 diz assim: a civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido, né? Kardec pergunta aos espíritos, né? Isso está no livro dos espíritos. E diz assim: sim, a resposta, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. E como, né, se a gente pensar hoje, como que a florzinha, numa árvore, para essa florzinha aparecer, quantos processos que não são necessários, né? Até que apareça a flor. Mas é só depois da flor que vem o fruto. Então, assim, é tudo um processo mesmo, né? E aqui ele frisa, né? Essa questão está dentro da lei de progresso. E continua. Outra pergunta, 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Resposta: porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar este bem. E claro, todos os itens lá, todo o livro dos Espíritos, não só a lei de progresso, né? Mas isso nos faz refletir que se o planeta ele foi todo arrumado, organizado para nós evoluirmos. E a gente estamos no caminho, está tudo certo, né? Inclusive a pandemia, inclusive as nossas dificuldades, inclusive os desencarnes, os reencarnes, está tudo certo. Mas a reflexão que eu gostaria de fazer, que eu pude fazer quando eu li essa mensagem, é assim: e onde que eu me encaixo nisso? Onde nós nos encaixamos nisso? Se tem todas essas leis, se a terra foi arrumada, nós tivemos essa oportunidade, né? A gente tem que perceber isso como oportunidade, porque enquanto oportunidade, nós não podemos desperdiçar um minuto sequer. Né? A gente sabe que a gente já desperdiçou muitas encarnações. Mas a gente tem que ter essa consciência, e eu acho que todo esse livro, principalmente essa fala de Ismael, que é uma fala no plano espiritual, eles estão... desculpa, até eu deveria ter mencionado isso mais no início, né? Que essa fala do anjo Ismael é quando é convocada uma reunião no plano espiritual, acima da Amazônia,
com todos, com vários líderes, né? Eles estão traçando metas e planos para enfrentar a pandemia. Isso aqui é bem no início da pandemia. E o Dr. Manuel Filomeno de Miranda, ele é convidado, e aí ele vai, e depois ele que vem nos contar todas essas maravilhas. E aí Ismael está falando para os desencarnados. E claro, deveria ter também muitos encarnados desdobrados, né? Para ajudar, porque foi um movimento muito grande. Isso a gente tem uma certa noção disso. Mas quando Ismael vai colocando essas coisas, né? É para a gente, é para todos nós, né? Se for permitido que isso fosse transcrito, é para todos nós pensarmos se esse planeta é nosso, o que nós estamos fazendo aqui? Né? O que nós estamos fazendo do planeta e de nós mesmos, né? Da nossa encarnação. E aí ele fala dessa jornada, e aí ele fala assim: por fim veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. Então, nesse momento, né, nós poderíamos, nessa época que Jesus veio, todos nós estávamos, não vou dizer mais ou menos presentes, né? Mas assim, ou a gente estava encarnado ou desencarnado, mas todos nós estávamos. Todos nós fomos convocados para isso, porque Jesus veio para todos nós. Eu lembro de um fato, vou dividir com vocês, na Casa do Caminho, naqueles nossos estudos de sábado de manhã, que eu tive eu acho que foi uma regressão de memória mesmo. E a gente estava estudando as questões de Jesus, as falas de Jesus, as falas de Eurípides, né? Aprontando os estudos, revendo as nossas práticas. E durante uma das preces, eu vi assim, de olhos fechados, eu vi uma areia branca. Então, tenho certeza que na época de Jesus estávamos por lá. Eu estava lá. Né? Não sei fazendo o quê. Né? Não sei se despertei naquela época ou depois, mas a vinda de Jesus é para todos nós. Quem não estava lá, para sentir aquela energia, né? Porque muitos se comoveram e muitos aproveitaram a energia que Jesus trazia, ele, a própria energia, e alavancaram as suas encarnações. Né? Outros fomos mais devagar. E no decorrer dos tempos, as oportunidades surgiram. Alguém comentava dias atrás comigo que ficou abismado que em algum lugar do planeta não conhecem Jesus. Realmente, Jesus ainda não é conhecido em todo o planeta. Ainda tem lugares que a história dele não chegou com o seu amor, né? Isso aqui, olha, conforme o seu modelo de amor. Pode não ter chegado dessa maneira que a gente tem um pouco mais de consciência. Mas a energia de Jesus está aí para todos nós, ainda hoje. Né? A gente está ao nosso alcance. A gente é que tem que ir buscar. E aí ele continua falando assim, das paixões primevas, né? Porém retiravam-na em retaguarda das sensações acelvajadas, enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções nas suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso no seu eixo. Se naquela época já tinha essa questão de eliminar a energia exagerada, e hoje? Né? Hoje, a energia do materialismo, dos pensamentos
equivocados, vamos chamar assim, né? A gente sempre estudou isso, né, com Eurípides, a energia do bem, a questão positiva, a crença no bem. Mas como que fica essas crenças negativas? É a poluição do planeta, né? O planeta está muito poluído. E está poluído por quê? A maior poluição não é dos canos de escape dos carros. A maior poluição ainda são os nossos pensamentos equivocados. E ele continua assim: simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Não só naquela época, hoje também. A própria pandemia é fruto disso, né? Dessas ações, dessas forças, olha, inerentes ao seu processo. Porque o processo de Jesus era o de amor. Só que nós não aprendemos tudo de uma vez, né? A gente está a passos lentos é que nós estamos experimentando isso. Então, graças a essa lei, né, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos. Alcançou o seu clímax nesse nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Eu achei isso lindo, porque eliminando do seu processo as tragédias de grande porte. Então, muito provavelmente, nós teríamos muitas outras catástrofes que foram amenizadas, né? Eu entendi isso nessa fala de Ismael. Depois, né, a hora que depois vamos trocar uma ideia com o pessoal que estudou aí mais profundamente também o livro, ver se vocês têm outro entendimento, mas com todo esse processo, para mim, essa fala de Ismael diz isso. As tragédias de grande porte, né, e pesadas aflições, que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Mas, gente, muita coisa foi eliminada. Um mundo regenerado, onde se poderá, aqui ele fala, prelibar aventura é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Quer dizer, para a gente poder sentir o prazer, né? Nesse mundo regenerado. Agora, nós ainda não estamos lá. Nós estamos no caminho. Como o título do livro diz, né? É no rumo. Nós estamos no rumo. Agora, como vai ser esse chegar lá, a gente não sabe. Individualmente a gente não sabe. Mas vamos resgatar o que a gente aprendeu na evangelização de espíritos, que assim, entre nós, a retinha do bem e as curvinhas, né? Entre nós e Jesus existe uma retinha, né? Que a gente explicava assim para as crianças, né? Que é a retinha do bem. Muitas vezes nós desviamos da retinha do bem, a gente faz as curvinhas. E aí, o que acontece para a gente voltar para a retinha do bem? Então, para mim, é esse processo que está acontecendo. Tem várias curvinhas aí que nós andamos fazendo e que está na hora de voltar para a retinha do bem. Está na hora de nós nos alinharmos mais com a nossa programação reencarnatória. Eu fiz essa leitura. Continuando. Isso porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Olha, não deseja a destruição do equivocado, mas a reparação. Então, e está falando para cada um de nós, não é só para os nossos irmãos que estão nos hospitais, ou que estão lá nas penitenciárias, não, é para cada um de nós, né, que ele fala isso.
Estes, portanto, são dias de purificação interior. E, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões, né, sem juízo. Então, acho que todo esse tempo de pandemia que nós estamos mais dentro das nossas casas, né, isso tudo possibilitou foi nos ofertado uma oportunidade de reflexão, de parar com essa vida, né, que a gente tem, que a minha já voltou, né? Tem uma coisa a fazer de manhã, outra de tarde, outra de noite, todos os dias, no sábado, no domingo, né? Mas eu acho que é esse período para nós nos encontrarmos conosco mesmo e para a gente fazer essa reflexão. Na maioria dos humanos terrestres, atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desavisadas, né? Aqui está desacisadas, quer dizer, que não possui juízo, bom senso, né? Então, porque eu fiz uma leitura que, assim, que nessas todas as nossas encarnações, todos esses já fuis, né? Todas essas personalidades que nós já fomos, elas foram somando. E muitos de nós conseguiu aprender. Nós estamos aprendendo. E muitos ficaram parados na curvinha. Mas que quando a gente lê todo o livro, né, a gente vai adquirindo a consciência da bondade de Jesus e da bondade dos espíritos mentores abnegados que vêm em socorro de todos aqueles que estavam, né, como ele diz aqui, sem juízo, de todos aqueles que estavam absortos, né, que não estavam prestando atenção na vida. Então, e assim, os processos obsessivos foram imensos, né? O livro traz essa consciência. E que leitura que nós fazemos isso? Qual foi o nosso posicionamento? Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedento dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras piedosas, a começar pelos lares em desalinho. Comunidades e países que seriam aniquilados quando tudo mudou. Olha que bondade, né? Eu achei que isso foi de uma bondade divina muito grande, porque muitas coisas foram mudadas. Estão ainda sendo nos dadas oportunidades, né? Eu percebi que nessa época de pandemia foram criados muitos grupos de orações, né? Muitos grupos de meditação para o planeta, né? Vocês sabem que aqui no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, teve esse incêndio horroroso, destruidor, e muitos meditaram, muitos grupos de meditação até hoje continuam meditando semanalmente, tem grupos meditando diariamente. Então, foi criando uma egrégora. Se no passado as guerras, aquelas energias dos pensamentos deletérios foram criando as energias negativas, essa pandemia possibilitou muita energia positiva. As pessoas começaram a vibrar, começaram a mudar um pouco da sua vibração. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. E aí ele coloca assim que as sonhadas soluções apressadas, mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais, atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Então,
Tem programado? Tem programado uma aula magna, né? Uma aula magna para a gente aprender, para a gente acelerar o processo. Agora cabe a nós, vamos aprender com tudo que está aí, né? Hoje, o uso que se faz hoje da tecnologia, da internet, olha, se não fosse essa tecnologia, nós não poderíamos estar juntos hoje. Então, assim como muitos cursos, né, abriu-se muita coisa boa, muita coisa boa. Então, nós vamos ter que valorizar isso, as benesses, né? Agora, tem o outro lado? Tem, né? Ainda tem aqueles que ficam brigando por pouca coisa, mas vão aprender, né? Em algum lugar, todos vamos aprender. Aqui ou em outro planeta, vamos aprender. Como é que está o horário? Sucede que o estabelecido se cumprirá e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, né? Isso, não vou me prender muito a isso, porque todo mundo sabe, né? Isso acho que está claro para todo mundo, né? Assim como nós viemos exilados de outros orbes, né? Agora vai fazer uma outra limpeza. Quem está pronto para o mundo de regeneração vai ficar. Quem não está, quer repetir de ano, vai repetir, né? Mas nós estamos tendo as oportunidades. A pandemia resultante do Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Vou fazer um pequeno comentário aqui, porque a gente percebe, de modo geral, muita gente envolvida nessas questões das políticas econômicas, ou mesmo da política de saúde, né? Falando mal, se posicionando, com muita raiva, com muita ira, com muita indignação. E que nós devemos nos acalmar, né? Porque essa fala de Ismael deixa bem claro, né? Ele não usa o termo separar o joio do trigo, mas eu acho que essa fala do Evangelho é bem pontual para o nosso momento, né? Nós não temos que ficar falando mal de ninguém, nem discutindo muitas coisas, que isso vai gerando energia negativa, gera indignação, gera raiva, né? Isso não faz bem. Não é essa energia que eu imagino, né, que nós cristãos devamos ter. Né? Existe muita gente brava, né? Mas eu acho que nós temos que manter a nossa serenidade, porque nós precisamos da energia amorosa. O planeta todo precisa da energia amorosa. Ismael está falando aqui, olha, não tem problema, gente. Não tem problema, ó, o crime que é praticado, nananana, ó, né, que faz milhares de vítimas, aqueles que são vítimas vão ser ajudados, né? Das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Então, tem outra fala do Evangelho que a dor virá. Ai, por quem ela vem, né? Então, eu acho que nós temos que manter a nossa serenidade, a nossa tranquilidade. Porque a justiça é de Deus mesmo, né? A questão é energética. Nós é que não devemos ficar... nós não devemos entrar numa curvinha, vamos dizer assim, né? A gente tem que continuar na retinha, estabelecer as nossas metas, mas ficar na nossa retinha. O quanto mais nós conseguirmos, dê uma desviada, volta para a retinha.
Acho que todo mundo entende essa terminologia da retinha do bem, né? Mesmo os mais novos aí, né? Então, vou continuar aqui lendo mais um pouquinho. Confiamos que todos que aqui estamos oferecemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo. Ante as injunções, algo semelhante desses dias. Então, o amor de Jesus, desde que ele veio, permanece nos dias de hoje. E parece que todo esse clima de pandemia, de mudança drástica, né? Porque todos nós sofremos drásticas mudanças da nossa rotina diária. Eu acho que ante as injunções, né, daquele tempo, de tudo que se passou, né, confiemos que todos nós estamos no carinho de Jesus e no amor de Jesus. Mas a gente tem que fazer um esforço. Nós temos que trabalhar o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa vontade. Voltamos para a tríade lá, né, tio Júpiter? Pensamento, sentimento e vontade. Eu faço alguns estudos, mas a gente volta no pensamento, no sentimento e na vontade. Olha, eu até teria mais algumas coisas para colocar. Vamos lá para o final, que eu acho que ele quando Ismael coloca esse último parágrafo aqui, eu achei muito interessante. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra, até a última, que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Né? Legal isso, né? Mesmo sobre outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade, a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exultemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. E assim encerra essa fala de Ismael, né? Mas todo o livro é belíssimo, né? Traz muitos conhecimentos, traz um despertamento, mas eu pensei essa fala de Ismael porque para mim foi muito significativa a maneira com que ele foi colocando, e ele traz no início da fala dele, ele traz uma coisa romantizada assim, né, dessa terra que foi feita para nós e que foi não foi pouca coisa, né? Foi muita coisa. O que o planeta passou, né? De uma bola de fogo, e quantos milhares de anos se passaram, e nós estamos aqui, né? Às vezes não cuidando, né? Quando eu falo nós é de uma maneira geral, né? Quem já entendeu cuida, né? Não fica jogando latinha na rua, separa lixo orgânico, cuida de uma plantinha, cuida do animal, né? E assim vai treinando o seu amor, né, pelo planeta e por si mesmo, não é? Por que que tantas enchentes já aconteceram nesse país, em outros países, que acontecem em virtude do lixo, né, que as pessoas jogam em qualquer lugar. Então, e por falar em lixo, né, agora, se vocês me permitirem, vou falar um pouquinho do trabalho que nós fazemos, né? Eu tenho a impressão que, não sei se vocês, a Tânia, o Júpiter, né, os mais antigos aí, eu sei que lembram, quando a gente ia a Sacramento e a Alzira botava um mapa do Brasil e tinha flechinhas saindo assim de Sacramento para todo lugar, né?
naquela época eu não imaginava que eu vinha aqui, né, que eu estaria aqui nessa época fazendo o que eu estou. Nós estamos, eu faço parte de um projeto, foi recebido mediunicamente na última vez que eu fui a Sacramento, né? Se a Kátia lembra, nos encontramos lá, eu já estava com um grupo daqui que eu encontrei, né? E, e hoje e veio mediunicamente para a gente montar o Espaço Esperança. Chama assim Centro de Terapias Integrativas e Complementares André Luiz, Espaço de Convivência e Esperança, porque tem uma ligação com o Hospital Esperança, né? E tem também ligação com o hospital fora do orbe, né? E quando veio a pandemia, nós já funcionávamos há algum tempo dentro de uma casa espírita, né? Centro Hilário Silva. Só que quando veio a pandemia, o centro fechou. E aí, o que faremos, né? A Cibele, que é quem coordenou todo esse projeto, quem coordena, é terapeuta floral e ela já trabalha há 10 anos, né? Começou assim, fazendo floral embaixo de árvore, né? Fazia as escutas terapêuticas embaixo da mangueira. E nesse período, e a gente fomos estruturando, né? Eu cheguei a mais ou menos uns 5 anos, né? Com a psicologia, com a cura prânica, regeneração celular, umas técnicas magnéticas, né? Aí tem yoga, tem quiropraxia, né? Então, esse centro de terapias hoje está bem diversificado, tem outros psicólogos. Mas, assim, o que fazer nessa época de pandemia? Nós não sentimos que teria que parar. Alguns dos terapeutas voluntários pararam, mas a Cibele e mais 4, né, do qual eu me incluo, nós continuamos trabalhando em itinerância toda quinta-feira. Toda quinta-feira de manhã íamos para o Parque do Sol, o lixo, né? Aqui na cidade, esse bairro é conhecido como lixão, né? A espiritualidade já nos orientou que a gente tem que chamar de aterro sanitário, porque lixão é diminuí-los muito. É uma população muito carente, tem uns que já têm uma casa de alvenaria, mas tem aqueles que ainda que moram nos barracos. E quem vive do lixo tem muito problema de pele. Cibele recebeu mediunicamente pomadas florais, né? Pomadas de pele, pomadas para dor. Então, nessa época de pandemia, nós fizemos muito isso na quinta-feira. Distribuímos floral, pomadas e o consolo, né? E o consolo, o acolhimento de todos os irmãos. Atendi muita gente também embaixo da árvore, sentado no meio-fio. Foi uma experiência muito enriquecedora, muito enriquecedora. Porque nós íamos, chova ou faça sol. Fez muito sol, a gente não tinha banheiro para ir, né? Às vezes a gente usava o da sorveteria. Nosso almoço muitas vezes foi 1 ou 2 sorvetes. No começo, nós achamos um lugar para almoçar, mas aí nós não nos sentimos bem, né? Porque todo o trabalho, a espiritualidade estava conosco o tempo todo. Então, atrapalhava comer. Então, a gente preferia não comer. E tomávamos pouca água, porque não tinha banheiro. Então, foi uma experiência muito rica, de atendimento de todo esse pessoal. Naqueles que frequentavam, os nossos maiores contatos eram das pessoas que frequentavam a casa, então não tinha problema da passe, né? Mas algumas pessoas novas que nos foram indicadas, que nos procuravam no meio da rua,
Aí a gente já foi deixando de usar o passe em respeito aos irmãos evangélicos, né? Mas aí fomos fazendo preces, e a espiritualidade sempre conosco. Ficamos várias vezes abrigadas com muita chuva, os pés cheios de lama. Muita história para contar desse espaço Esperança, que nos encheu o coração de esperança mesmo. Conseguimos uma verba dessa central de penas alternativas, conseguimos construir. Hoje, faz 2 meses que nós começamos, que o Espaço Esperança tem uma casa, tem um teto e que já estamos atendendo. Todos nós mudamos, todos nós fomos convidados a fazer curso de Reiki, porque no nosso estatuto é laico, né? Porque é um centro de terapias, não necessariamente não está ligado a nenhuma religião, porque é para todos. Então, nós aprendemos a fazer Reiki, né? Porque no SUS o Reiki é aceito, né? Então, as pessoas também aceitam mais essa técnica magnética. E estamos assim hoje, né? Hoje nós estamos abrigados, esse é o trabalho. Não sabemos mais o que vem pela frente. Mas é um trabalho de muito, muito rico, muito rico. Todas nós que fomos lá pegamos Covid, mas não foi lá. Não foi no bairro, não foi no trabalho, foi em outros lugares. Lá não. Lá nós somos muito protegidos, né? Muito protegidos. O tempo todo, com muito carinho, a espiritualidade orientando. Então, essa experiência que eu tenho para dividir daqui, né? E desde que eu cheguei aqui, o primeiro centro que eu procurei, que nos recebeu, assim, quando eu me dei conta do nome, era Recanto da Prece Eurípides Barçanufo. Então, né, e hoje eu entendo o que eu vim fazer aqui. Né? Porque quando eu me aproximei desse grupo, do Centro Espírita Hilário Silva, eles estudavam a metodologia de evangelização de espíritos. Né? Então, nós estudamos juntos, ficamos muito tempo juntos, trocando ideias. Né? Mas hoje é esse o trabalho, gente. Então, se quiserem trocar uma ideia, né? Era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Muito obrigada. Leila, estão perguntando a sua cidade aqui. Ah, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso. Que lindo, muito tocante, assim. Não só a reflexão, né? Mas você abriu seu coração de contar para nós essa experiência, essa luta. Nossa, Muito rico. Muito lindo. Muito rico. Muito lindo, cada um tem a sua estrada, né? E a gente vê as pessoas desabrochando, assim, que é isso que esse banho, né, de luz. Mas toda a minha base, né? Eu tive uma base muito boa, né? Os anos que nós ficamos na Casa do Caminho foi o que deu base. Né? Eu tive que passar por muitas coisas. Nós moramos no interior, né? Muitos anos no interior, numa cidade onde só tinha um centro espírita. E lá, sim, lá eu fui evangelizadora, né? Fiz a proposta para o pessoal lá estudar, professor Eurípides. Muitos não quiseram, né? Mas era numa época difícil, porque a gente foi plantando sementinhas, né? Nós fomos plantando sementes. Para hoje, para eu poder, eu acho assim, para eu poder chegar num quantum energético, para hoje desenvolver esse trabalho. Eu não estava pronta quando eu vim para cá, não estava pronta.
mas eu fui aprontada, né? Como se diz, aquela história de capacitar, né? Capacita-se aqueles que querem, né? E eu quis muito, então fui capacitada. A espiritualidade foi me mostrando os caminhos, foi direcionando, por isso que a gente está aqui hoje. Verdade. A Romilda, ela não conseguiu ativar, mas está enviando um grande abraço para você e para Nilva, as ex-alunas dela. Ô, professora, que saudade de você, viu? Beijo para você, Rony. Gente, antes da gente passar a palavra para todos, eu vou pedir para o Tinho fazer a oração final, daí a gente abre o áudio para todo mundo, quem quiser conversar um pouquinho mais com a Leila, fazer alguma pergunta, tá bom? Tinho vai fazer uma prece em forma de música para nós. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza,